Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, representa os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Por isso que Jesus diz que ele é o Cordeiro e ele é a serpente. E quando você pega os 7 com o 9, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, os números da Bíblia falam conosco. Eu quero lembrar aos irmãos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, não sejais ignorante acerca das coisas. Salmo 19 diz assim, os céus e a terra fala da glória de Deus. Então, tudo que há no céu e na terra está falando exclusivamente da glória de Deus. Basta você entender. Então, o Salmo 16 está falando de Cristo, porque o número 16 é o número do leão. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Este é Jesus Cristo, este é Deus. E o Salmo 16, a epígrafe do Salmo 16 diz assim, felicidade na submissão a Deus. Salmo 16, está falando de Deus, por isso que fala submissão a Deus. Então, Salmo 16, versículo 11. Então, o Salmo 16, o 16 significa o leão da tribo de Judá falando para você. E olha o que diz o versículo 11, Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Olha o que diz aqui, Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Então Jesus, ele é os 10 mandamentos. Então quando o Salmo 16, que é o leão, está apontando para o versículo 11, o versículo 11 está dizendo assim, que o Senhor fará você ver o caminho da vida. Então o que o 11 significa? O 11 significa você vendo os 10 mandamentos, que é o caminho da vida. O caminho da vida são os mandamentos de Deus. Por isso que é Salmo 16, que o 16 é o leão da tribo de Judá, apontando para o versículo 11. O versículo 11 é você com os 10 mandamentos. Por isso que diz assim no versículo 11, fazer-me-ás ver a vereda da vida na tua presença a fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Entendeu? Então, irmãos, e quando você vai aqui no livro de Jeremias, capítulo 16, é o leão da tribo de Judá falando. Olha o que ele diz no versículo 11 aqui, Ele que é os 10 mandamentos falando para você, livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 11. Diz assim, então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Entendeu? É a lei, são os 10 mandamentos. Se você não lutar com todas as suas forças para obedecer e guardar os 10 mandamentos, você não é cristão. Entendeu? E outra, não é a lei, não é para você ficar querendo viver que nem no Antigo Testamento. O que é, por exemplo, o Senhor obedeceu o sábado. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Todo judeu que guardava o sábado antigamente, ele estava dando testemunho que ele cria que Cristo vinha. Então hoje, quando você invoca o nome de Jesus, você já está guardando o sábado. Você invocou o nome de Jesus e obedeceu os outros mandamentos, você está guardando o sábado, entendeu? É isso que é guardar o sábado. Hoje não precisa fazer sacrifício de não trabalhar, ficar em casa. Vigiar e orar, irmão. Bom dia, Pai do Senhor.